Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou trazer aqui uma mensagem baseada no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Amém? Vamos fazer aqui uma oração, pedir a Deus que possa falar conosco através da mensagem. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar essa palavra, Deus. Que o Senhor possa, através dela, tocar em cada coração que se encontra nesse momento ouvindo essa mensagem, Senhor. Que teu Espírito Santo possa fazer a tua obra aqui nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui no livro de Mateus, capítulo 13, uma parábola falada por Jesus Cristo. O que é uma parábola? Jesus Cristo, ele trazia algumas mensagens através de histórias, como dessa vez ele contou, né? Um semeador que lançava as sementes. O que é um semeador? O semeador é alguém que planta, para facilitar a nossa vida aqui. Semeador é alguém que semeia, é alguém que planta. Se alguém plantar uma semente de melancia, vai nascer o quê? Melancia, não é? Se plantar uma semente de laranja, vai nascer o quê? Laranja, é isso aí. Então, o semeador que Jesus Cristo falava era aquele que saía para semear a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo, ele citou 4 exemplos de pessoas que tinham contato com a palavra de Deus e se assemelhavam às sementes. A primeira que caía na beira da estrada, a segunda que caía entre as pedras, outra que caía entre espinhos e outra que caía na terra boa. Quem está compreendendo? Então, que Jesus Cristo, ele queria falar com isso. Ele disse, ó, a primeira semente, ela caiu na beira da estrada. E logo veio o sol, ela cresceu rápido, mas de repente ela murchou, ela não vingou. Foi uma planta que não vingou, porque a raiz dela era uma raiz rasa. Não tinha solo para que ela aprofundasse a raiz e viesse vingar. A segunda semente, ela caiu entre as pedras. Entre as pedras não tem muita areia também, né? Não tem muita areia. Então, ela cresceu até certo ponto, mas depois, quando o sol escaldante bateu, aquela semente ela veio a morrer e também não deu fruto. A terceira semente, ela caiu entre os espinhos. Ela até desenvolvia, tinha local para crescer com a raiz, só que os espinhos foram crescendo e foram sufocando aquela planta. O que acontece? Morreu também. Por fim, Jesus Cristo falou da semente que caiu na boa terra. Qual é a boa terra? Aquela terra adubada, né? Você lança ali a semente, você tem certeza de que ali irá nascer
ia dar bons frutos, porque a terra é boa. Geralmente quem planta, ele sabe quando a terra é boa. Quando a terra, ela vai dar boas plantas, boas hortaliças. Então essa quarta semente que Jesus citou, ela caiu na boa terra. Cresceu, desenvolveu e deu fruto. Daí, irmãos, os discípulos, eles ficaram perguntando: mas Jesus, por que o Senhor falou isso em parábolas? E ele percebeu que os discípulos não haviam compreendido o que ele tinha falado. Cada uma das sementes representa cada um dos que estão aqui presentes, e muitos dos que estão ouvindo essa mensagem estão mais adiante. Como assim? Tem pessoas, irmãos, que quando eles ouvem a palavra de Deus, eles se alegram. Eles dizem: que legal ouvir a palavra de Deus. Deus mora no meu coração. Deus mora na minha vida. Mas enquanto está ali ouvindo, a palavra está preenchendo o coração dele. Quando a pessoa vai para casa, quando a pessoa ela sai do ambiente onde está ouvindo a mensagem, aí ela já esquece da palavra. Jesus Cristo fala que o inimigo, Satanás, ele retira a mensagem que aquela pessoa ouviu do coração dela. Para quê? Para não frutificar. O nosso coração é que é a terra na qual essa semente, que é a palavra de Deus, vai germinar. Então, se a gente ouve a palavra de Deus, a gente diz: não, eu aceito a Jesus, eu creio em Deus, a gente vai para casa e não muda a nossa vida. A gente não procura viver uma vida voltada para Jesus. Então, essa aí, é a primeira semente que caiu à beira do caminho, e o inimigo foi lá e retirou do coração da pessoa. Para quê? Para aquela pessoa não ter uma vida com Deus. Quem compreendeu? Vou dar um exemplo. Tem alguém aqui, que ouviu a mensagem, está feliz. Está feliz. Eu acredito em Deus. Quando vai para casa, esqueceu o que ouviu, não praticou o que ouviu. Essa foi a semente que caiu na beira do caminho, e o inimigo tirou. Para quê? Para a pessoa não alcançar salvação. Para a pessoa não ter uma vida com Deus e não alcançar o direito de salvação. A segunda semente que Jesus Cristo falou que caiu entre as pedras. A pessoa ouve a mensagem, ela se alegra, ela procura viver de acordo com como diz a palavra de Deus. Ela começa ali, no início ela ora, ela lê a Bíblia, mas de repente vem a dificuldade. Ela começa a passar uma dificuldade financeira, ou então porventura ela começa a ter uma dificuldade na saúde, e ela diz: não acredito mais. Por quê? Porque eu adoeci. Não era para eu adoecer. Eu estou passando uma dificuldade financeira. Não era para eu estar passando uma dificuldade financeira. A pessoa entendeu errado. Porque imagine, senhores, se todos aqueles que aceitassem a Jesus Cristo, se todos aqueles que vivessem uma vida com Jesus, se não passasse fome, se não tivesse dificuldade financeira, se não tivesse enfermidade, todo mundo ia querer crer. Não era isso, não? É ou não é? Por quê? Porque o vizinho ia dizer: rapaz, Dona Maria ali, ela aceitou a Jesus, comprou carro novo, está morando numa mansão, não falta dinheiro para ela, na casa dela ninguém adoece e ninguém morre. Eu vou ser crente agora, eu vou aceitar Jesus agora. Quem é que não queria? Todo mundo queria, não é não? Mas só que a salvação, irmãos, ela não vem por bênçãos, ela não vem por conquistas. A salvação, ela vem pela fé. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo enviado por Deus, que ele morreu na cruz do Calvário para todo aquele que nele cresce, todo aquele que confessasse a ele como único Senhor e Salvador, tivesse a vida eterna. Então, a pessoa que simboliza a semente que caiu entre as pedras é essa. Ela acredita em Jesus, começa a ter uma vida com Jesus, começa a orar, começa a fazer leitura da Bíblia, mas de repente, na primeira dificuldade, ela abandona a fé.
Quem está compreendendo? Agora, a terceira semente que caiu entre os espinhos. Quem são essas pessoas, irmãos, que caiu entre os espinhos? Ó, vou deixar aqui essa aguinha, aqui. Eu pego já, tá certo? Deus abençoe, viu? Pode deixar aí, que daqui a pouco eu vou degustar essa água aí. Então a terceira semente, ela caiu entre os espinhos. A pessoa, irmãos, ela crê na mensagem, começa a ter uma vida com Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa de leitura da palavra, mas de repente ela se encanta com os prazeres do mundo novamente. Ela começa a querer ser um empresário bem-sucedido, ela começa a querer acumular riquezas e ela acaba se perdendo, porque as coisas do mundo, os prazeres do mundo começam a sufocar essa pessoa. E o que é que ela faz? Ela vai ter um Deus diferente do Deus verdadeiro. Geralmente, qual é esse Deus? É o dinheiro. A pessoa começa a abandonar Deus por coisas materiais. Dá mais valor à riqueza do que a simplicidade da vida com Deus. E aí, irmãos, com o passar dos dias, ela vai cada vez mais se envolvendo com as coisas do mundo e abandonam a vida com Cristo. Se afastam de Deus. Então muitas pessoas, se você vê, essa pessoa aí era evangélica, ela era cristã, ela acreditava em Deus e hoje está ali, fazendo tudo ao contrário do que dizia que fazia. O que aconteceu com ela? Ou ela se encantou com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, ou foi sufocada pelas dificuldades do mundo. Quem está compreendendo? Então a gente já falou da primeira que caiu na beira da estrada, da segunda que caiu entre as pedras, da terceira que caiu entre os espinhos, né? Agora vamos falar daquele que caiu na terra boa. Quais são as pessoas que simbolizam a semente que caiu na terra boa? É a pessoa, irmão, que ouve a palavra de Deus. Ela se alegra porque ouviu a palavra de Deus. E ela diz: a partir de hoje, a minha vida será diferente. Dia a dia, dia após dia, eu vou pedir a Deus para ir transformando a minha vida. E Ele vai tirar de mim aquilo que não agrada a Ele. E eu vou ter uma vida nova, uma vida com Jesus. E a pessoa ora, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa louva a Deus, adora a Deus, e nunca mais essa pessoa abandona os caminhos de Cristo, porque ela entendeu a verdadeira mensagem. Amém, irmãos? Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o que você tem. Deus quer que você entregue o coração para Ele, para que Ele possa entrar e que você possa ter uma mudança de vida, deixando de agir de maneira que desagrade a Ele, mas passando a viver uma vida de comunhão com Ele, fazendo aquilo que Ele se agrada. Amém, irmãos? Então, quem quer ser aqui a semente que caiu na beira da estrada? Diga aí. Ninguém? Quem quer ser a semente que caiu entre as pedras? Ninguém quer. Quem quer ser a semente que caiu entre os espinhos? Ninguém também. Mas quem quer ser a semente que caiu na boa terra? Diga amém. Amém. Nós devemos ser a semente que caiu na boa terra, irmãos. Eu vou falar mais uma vez, que eu falei lá no início. A nossa vida não acaba aqui. Nós somos um corpo material, mas nós temos alma e espírito. Quando a nossa vida aqui na terra passar, nós iremos entregar o nosso espírito para Deus. E nós prestaremos conta dos nossos atos. E se a gente não aceitar a Ele como único Senhor e Salvador, nós não poderemos desfrutar do reino dele. Foi Ele quem disse. Nós precisamos aceitá-lo, confessar Ele como o único Senhor e Salvador e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Tem gente que diz: eu só vou para a igreja quando eu deixar de fumar. Esqueça. Você não vai deixar de fumar.
Eu só vou para a igreja quando eu deixar de beber. Esqueça. Você sozinho não tem força para deixar de beber. Mas se você aceitar Ele como único Senhor e Salvador e pedir de coração, meu Deus, tira de mim aquilo que não te agrada, Ele vai te transformar. Aos poucos, Ele vai te transformar. Você vai perdendo o gosto daquilo que você faz e nem vai perceber. Quando você notar, você já deixou de praticar. Amém? Que Deus abençoe cada um. Que essa mensagem possa ter alcançado os corações de cada um. E antes de fazer a oração final, eu quero fazer uma pergunta que é obrigação minha fazer. Porque Jesus Cristo, Ele quer que eu faça essa pergunta. Tá certo? Quem entendeu a mensagem? Entendeu, né? Todo mundo quer ser a semente que caiu na boa terra, não é? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem sentir no seu coração é só dizer sim. E vem aqui que eu quero orar por você, tá bem? Quem aceita a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão e vem cá, que eu vou fazer a oração. Você quer aceitar? Vem cá. Fica aqui em pé, pertinho. Glória a Deus. Aperta aqui a minha mão. Fica aqui pertinho, tá bom? Como é o seu nome? Eva. Pronto, ó, irmãozinho ele. Vamos orar por ele já. Quem mais quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Tem alguém? Ó, se Jesus estiver tocando no seu coração, é como eu falei. Não se preocupe, é Ele quem faz a obra. Não se preocupe. Não, eu fui. Eita! Meu Deus! Caiu, mulher! Essa aí já nasceu com Jesus. É uma moça forte. Ó, não se preocupe, irmão. Se você acha que eu não sou digno de aceitar Jesus hoje porque eu faço tal coisa. Não se preocupe. Jesus Cristo quer você hoje. E Ele quer transformar a sua vida. Tem mais alguém? Vou contar até 3. Se não tiver, não tem problema. Tá bom, irmãos? É só uma pergunta que é obrigação minha fazer. Jesus Cristo falou: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Ó, Enzo, repete aqui com o irmãozinho aqui, ó. Jesus Cristo. Eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Segura nas minhas mãos. Me ensina a caminhar os teus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida e reserva o meu lugar no reino de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Agora, Melzinha também quer, Melzinha, aceitar Jesus? Então tá bom, diz assim, ó. Jesus, eu te aceito Eu te aceito como único único Senhor Senhor, e Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Segura Segura minhas mãos, nas minhas mãos. me ensina Ensina a caminhar a caminhar contigo. contigo. E escreve Escreve meu nome teu nome no livro da vida. na vida. Amém. 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 Luiz também? Vem, Luiz. Ó, 3 almas aqui que aceitaram a Jesus. Repete com o Pai. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como único como único Senhor Senhor e Salvador e Salvador da minha vida. da Não se preocupe não, da minha vida. minha vida. Me ensina Me ensina a andar a andar nos teus caminhos. nos caminhos. Escreve Escreve meu nome o meu nome no livro no livro da vida. da vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, vamos seguir os exemplos. Ó, crianças aceitando a Jesus. Mais alguém? Não? Irmãos, Deus abençoe. Eu quero agradecer a irmã Graziele e a nosso irmão Luiz por ter cedido aqui esse espaço para que a gente pudesse trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Amém? Ó, pode ter certeza, viu? Não ache que isso aqui foi uma brincadeira não, viu?
Jesus Cristo, ele toca mesmo no coração das crianças, viu? Jesus Cristo, uma vez, ele estava lá com os discípulos, naquela multidão, e chegaram as criancinhas e o pessoal queria afastar as crianças de Jesus. Ele disse, não, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Se alguém não aceitar o reino de Deus e não tiver uma vida como uma criança, ele não está sendo sincero, não está vivendo uma vida com Deus, amém? Então criança é exemplo para nós. A qualquer momento que você quiser aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, é só você confessar a Ele, tá certo? Tem muitos locais para você poder confessar a Jesus Cristo, muitas igrejas, é só ir lá, procurar alguém, dizer, eu quero aceitar, quero entregar Jesus Cristo a minha vida nessa noite, nesse dia, amém? Deus abençoe. Vamos fazer a oração final. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, essa oportunidade que o Senhor nos deu de trazer a Tua palavra, meu Pai, aqui nesse local. Que com uma boa semente, meu Deus, a Tua palavra ela possa frutificar, meu Deus, aqui nessa vizinhança. Mesmo hoje, algumas pessoas não tendo aceitado a Jesus como único Senhor e Salvador, mas que o Senhor possa, meu Deus, fazer crescer a boa semente, Senhor, e que ela venha germinar, e que em breve, essa pessoa que está em dúvida, venha te aceitar como único Senhor e Salvador, Senhor, e ter uma vida eterna contigo. Deus, obrigado pela vida do Elohim, obrigado pela vida da Melina, e obrigado pela vida do Enzo. Pai, que o Senhor possa segurar nas mãos de cada um deles, que eles cresçam, meu Deus, na Tua presença, que eles façam a Tua vontade, que eles sejam utilizados, meu Pai, como vasos Teus, para ir nessa grande seara, para buscar as almas, meu Deus, que estão sedentas pela Tua palavra. É o que eu te peço nesse instante, te agradeço. Abençoa cada vida que está aqui presente, ouvindo essa mensagem, Senhor. Guia cada um aos seus lares, meu Pai, livrando de todo mal, abençoando, meu Deus, as suas vidas financeiras, a sua saúde. Quem tiver enfermo, que o Senhor possa curar, Senhor. Aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade no relacionamento, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, seus relacionamentos. Pessoas que estão, meu Deus, com parentes ou com os filhos, vivendo uma vida problemática, que o Senhor possa consertar, Jesus. Que o Senhor possa corrigir, meu Pai. E que o Senhor venha trazer paz em cada lar aqui, meu Deus, dessa vizinhança. É o que eu te peço nesse instante e te agradeço. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, Deus abençoe a todos e possam ir para seus lares na paz.